Olá pessoal, bom dia, aqui é o Elias, grande ABC Esportes, pessoal, falando do Paulista da Série A3, a 13ª rodada nesta última quarta-feira, onde as equipes da nossa cobertura estiveram em ação. O Usac União Suzano se recuperou, conseguiu uma boa vitória diante do Bandeirante de Birigui em casa por 3-2. Os gols do União Suzano foram do Renan Henrique, 2 vezes, e o Alan Lopes, e o Léo Cruz e o Gabriel Justino fizeram para o Bandeirante. O público foi de 130 pagantes com a renda de R$ 1.450. Né? O técnico Laércio Aquino mandou Felipe Nicolas, Rafael Compre, Kleber Reis, Augustine Uchi e Brandon Luiz, Igor Miranda, depois Emanuel Rosseto, Alan Lopes e Gabriel Mendes, o Bruno Silva, o Renan Henrique e o Iago Richard, apenas uma alteração. O Paulinho McLaren mandou o Beck com William, Matheus Marques, Léo Cruz, Gabriel Bahia e William Monteiro, depois o Nascimento. Dudu, Brian e Eduardo, Gabriel Justino, depois Alisson Wallace, depois Bruno Sabiá e Lucas Lima. Também tivemos o MAC, né, que já está classificado. O Águia foi do Alho São José em casa, venceu, tinha subido até uma vice-liderança, 1-0, sétima seguida, uma recuperação incrível do São José. Né? O gol marcado pelo Nicolas aos 22 do segundo tempo, um belíssimo público, 6.105 pagantes, uma renda de R$ 68.640. São José está atropelando. O Ricardo Costa, né, que sempre conhecido como treinador de série quarta divisão, tá fazendo um bom trabalho na 3, mandou o Ariel, Luiz Dário, Caio César, Matheus Abreu e Rafael Veroni. O Pedro Favela, depois o Wendel Barros, Pedrinho e o Rony, depois Léo Machado, Nicolas, depois Fernando, Vicente, depois Giovanni, Rafael Tanque, depois o Rafinha. O Guilherme Alves mandou o Lucas Passarelli, Luizão, Guilherme Teixeira, o Marlon Lopes e o Breno Lohan. O Matheus Silva, depois o Breno, o Albert, o João Lucas, depois o Bosco, o Eric Bessa, depois o Madalena, o Murilo e o Orlando Júnior. Mas o Marília continua classificadíssima, falta apenas definir, né, o seu posicionamento final. E fechando, o Grêmio Osasco Audax empatou 0-0 com o Rio Preto, outro time que recuperou-se muito bem depois de tomar 4-0 do Cachorrão na primeira rodada. E o Audax continua muito mal, né, despencando, beirando a zona do rebaixamento, né. Esse jogo tivemos apenas 110 pagantes para R$ 1.140 de renda. O Márcio Ribeiro mandou o Paulo Vitor, o Rosales, o Lucas Andrade, o Rodrigo Sabiá e o Fábio K, depois o Biro. O Carlos Ferreira, depois o Kendi, depois o William Robertinho, depois o Altair e o Rafael Saião, depois o Andrei, o Giovanni e o Wesley Bolinha. O técnico Valmir Israel mandou o Rio Preto com Renan Guiar, Hannisson, Negrete, Gabriel Dias e Adriel, João Marcos, Marcelo Guatapará, depois Matheus Serralha, Júlio Simas, depois o Iago Teixeira e o Lucas Lima, depois o Clebinho, o Kaique Gomes, depois o Gabriel Lima e o Develin, depois o Hugo Costa. Né? E com esses resultados, né, o Marília vai estar em segundo lugar, o Audax ele está na última colocação, com sério risco de rebaixamento, e o União Suzano está em nono lugar, né, 18 pontos, brigando ferozmente, faltando apenas 2 rodadas para o final da primeira fase. Tá bom, pessoal? Um grande abraço a todos, valeu!